Agora sim. Então, bom dia a todos, uma excelente terça-feira para todos nós, né? Fico muito feliz de estar aqui de volta com vocês, né? Então, nós vamos retomar aqui os trabalhos. Hoje nós vamos começar um conteúdo diferente, né? Lembra que eu falei para vocês? Semana passada foi a última parte do projeto arquitetônico, né? Que a gente ia trabalhar com as tarefas e tal. E hoje a gente ia começar com o projeto topográfico e cartográfico, né? Então, assim, ó, hoje eu preparei uma coisa diferente de tarefa para vocês, né? Eu vou conversar com vocês sobre a parte teórica, vou mostrar para vocês que tipo de exercícios nós vamos fazer na próxima aula e depois na última aula antes da prova, tá? Mas hoje, em especial, como eu vou trabalhar o conteúdo teórico, eu estou um pouco preocupada, assim, que eu acho que vocês olham o conteúdo teórico, mas vocês não estão vendo os detalhes, né? Isso por causa do questionamento que os questionamentos, na verdade, né? Que vocês fazem para a prof ao longo da semana. Então, assim, talvez vocês estejam gravando pouco a parte teórica que é necessária para a atividade do desenho técnico. Então, o que a prof fez? A prof fez, eu faço a parte teórica hoje e vou deixar um questionário para vocês. Mas não se preocupem, não é nada assim desesperador. É um questionário de VOF, tá? Mas mais para vocês fixarem os conteúdos teóricos, né? As informações teóricas que vocês precisam depois para fazer os exercícios práticos, tá? Então a prof vai mudar um pouquinho para ver como é que isso funciona com vocês, se vocês ficam um pouquinho mais atentos, tá bem? Então, assim, eu vou fazer a teoria agora, vou mostrar tudo direitinho, a gente vê todas essas questões, e aí, esse questionário, que vai ser a tarefa dessa terça-feira, vocês vão ter 24 horas para fazer. Mas é assim, olha, 24 horas para fazer, mas a partir do momento em que vocês acessam, vocês têm 10 minutos para responderem as questões, tá? E são questões VOF, não são questões descritivas, não são de múltipla escolha, é VOF, ou é falso ou verdadeiro. Vocês vão ter 24 horas a partir das 18 horas do dia 18, quer dizer, a partir das 6 horas da tarde de amanhã até as 6 horas da tarde de quinta-feira. Então, vocês vão ter 24 horas para fazer, para acessar o questionário. Então, vocês vão ter bastante tranquilidade. Se vocês quiserem olhar de novo, agora, depois da aula, eu já vou vir para baixar a gravação, né? E já, quanto antes eu já coloco para vocês terem a gravação, mas igual o conteúdo teórico que norteia essa aula, ele já está disponível para vocês na nossa página do Moodle, tá? Então, a tarefa de hoje vai ser um questionário, né, de 10 questões, são questões VOF, vocês vão ter 24 horas para responder, mais 10 minutos com ele disponível. Outra coisa, vocês têm 2 tentativas, então, se vocês fizerem a primeira vez, e vocês acharem, acho que eu errei essa, vocês têm condições de ver, né? Tal, se vocês quiserem refazer, vocês podem refazer o questionário, tá? Só que assim, ó, ele mistura as questões, então não adianta procurar a questão 1, 2, 3 por número, que vocês não vai ser a mesma disposição. Então, é um questionário simples, que vocês têm 10 minutos para fazer, mas 24 horas para acessar, com 2 tentativas. E o legal é que vocês já sabem na hora a nota que vocês tiraram, tá? A prof vai fazer para vocês saberem na hora, aliás, já fiz, né? Para vocês saberem na hora qual é a nota e que vai lá para aquela planilha nossa lá das notas, tá? E, lógico, assim como as outras tarefas, tem um peso correspondente. Combinado assim? Vou começar, então, a parte teórica, tudo bem? Vamos lá? E aí, qualquer dúvida, vocês me chamam, tá bem? Vamos lá, vamos começar a compartilhar. Aí, vocês me chamem. Deixa eu ver se ele vai abrir.
Agora sim. Vocês enxergam a minha tela? Sim, prof. Sim? Ah, tá. Então, ótimo. Bom dia, Natália. Bom dia, professora. Viu? Viu como a prof conhece a voz? Opa! Lembra que eu sempre dizia, Natália, eu não sou muito boa de enxergar, mas de ouvir eu sou muito boa. Então, vamos lá. Então, dessa parte de desenho topográfico e cartográfico. Então, assim, olha, é uma parte importante, né, do conteúdo, só que ela fica, eu preciso fazer uma parte teórica com vocês e falar de algumas coisas que vocês verão com maior profundidade na disciplina de topografia, que vocês, eu acredito que vocês façam logo na sequência, tá? Então, assim, a partir de levantamentos que vocês farão com o desenho, aliás, com a topografia, acho que é com o professor Eduardo, que inicia essa disciplina, vocês têm condições que, com aqueles levantamentos que vocês fazem, vocês elaborarem esses desenhos que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, eu preciso comentar com vocês, inicialmente, qual seria o objeto da topografia, né? Que é a base para a gente trabalhar esses nossos conteúdos agora. Então, a topografia, ela tem como objetivo o conhecimento de uma área através da representação gráfica. Nós vamos definir tamanho, contorno, relevos, a presença de acidentes naturais, detalhes que vocês tenham em determinado terreno, edificações, a posição em relação a uma parte específica da superfície, enfim, eu consigo, através da topografia, conhecer, né, desenhar, a partir de um desenho, a partir de um esquema, né, eu consigo conhecer qualquer área, tá? Normalmente, quando a gente faz a representação gráfica dessas áreas, a gente usa escalas que começam de 1 para 500, né? Então, assim, como normalmente as áreas são maiores do que os projetos que nós estávamos fazendo até agora, com certeza as escalas serão maiores e então os desenhos ficarão menores, né? Então, assim, eu começo com uma escala de 1 para 500, eu também tenho projetos que eu faço na escala de 1 para 1000, 1 para 10 mil, 1 para 50 mil, aquelas cartas que a gente tem, que a gente usa para representação dos municípios, para a gente definir relevo, que a gente usa em algumas disciplinas, né? Então, elas são feitas em 1 para 50 mil, né? Então, numa única carta, eu tenho um município inteiro, muitas vezes, ou até 2, né? E essas, então, são as escalas mais empregadas devido a esse tipo de trabalho que a gente faz, né? Então, não precisa de um detalhamento tão grande quanto a gente vinha fazendo agora, né? Mas precisa ser o suficiente para representar aquilo que a gente precisa mostrar, tá? Então, olha, dentro dos levantamentos que a gente desenvolve na topografia, né, nós temos o primeiro deles, que é o planimétrico, e aí qual é o objetivo? Qual é a finalidade de um levantamento planimétrico, né? Então, é uma representação gráfica posicional e quantitativa, né? Na verdade, ele faz contornos, ele quantifica a área, mas ele não mostra relevo, né? Então, assim, se eu tenho uma elevação, se eu tenho uma baixada, eu não vou conseguir saber através do levantamento planimétrico, não, né? Eu não consigo fazer isso. Eu consigo, sim, contornar, eu consigo saber a área, eu consigo medir essas coisas, mas alturas não, tá? Esse levantamento planimétrico, dependendo do tamanho da área, dependendo, né, do quanto eu quero de precisão, né, eu começo com levantamentos muito simples, né, feitos apenas com trena, e aí onde eu meço as linhas do perímetro, as linhas internas, faço triângulos normalmente, meço ângulos dos alinhamentos da poligonal, então eu consigo fazer tudo com a trena, tá? Um outro tipo de levantamento que a gente faz é por irradiação. Então, eu tenho as coordenadas polares, faço a decomposição também da área em triângulos, aí consigo medir distâncias e os azimutes desses alinhamentos. São coisas que são ângulos, né, que vocês vão aprender a fazer lá na topografia também, tá? O levantamento por caminhamento, que é um dos métodos mais utilizados que a gente tem, ele é indicado para grandes áreas, ele permite o controle de erro, eu tenho a possibilidade de fazer uma poligonal fechada, eu consigo fazer a medição indireta das distâncias, medição dos ângulos horizontais, os ângulos que a gente tem, os de deflexão e os internos. Então, esse é um levantamento bem interessante, né? Eu já trabalhei com topografia, eu já dei aula de topografia, eu ensinava os meus meninos a fazer
esse tipo de levantamento era muito, muito divertido, né? Eles gostavam bastante. Aí eu tenho levantamento por ordenadas também, então eu tenho a posição dos pontos topográficos, determinada através das coordenadas retangulares XY, e eu tenho sempre que determinar o azimuth do elemento principal, e a partir dele eu consigo fazer as demais determinações, né? E o levantamento por intersecção, né, ou interseção, também eu tenho as coordenadas, eu tenho a posição de um ponto topográfico, e eu tenho ângulos também. Então, eu sempre na topografia, nos levantamentos, eu vou levantar o comprimento dos, né, eu tenho os arcos, eu tenho as medidas das distâncias e, junto com elas, as medidas dos ângulos, né, para que eu consiga fechar a poligonal. E, normalmente, essa decomposição das áreas a gente faz por triângulo, né, que é a figura mais simples que a gente tem para compor essa área, né. Então, isso é muito interessante. Depois do levantamento planimétrico, vocês aprendem a fazer o altimétrico, ou a altimetria. Então, assim, qual é o objetivo? Qual é a finalidade desse levantamento? Eu vou medir a diferença de nível entre dois ou mais pontos, num terreno qualquer, né? Então, se lá na planimetria a minha preocupação era especificamente medição de áreas, contornos, aqui a grande preocupação é que altura eu tenho em relação, né? Qual é a medida de altura que eu tenho de um ponto em relação ao outro, né? Então, aqui eu já consigo estudar, conhecer o relevo do terreno, né? Como é que se comporta? Onde é que eu tenho uma baixada? Onde é que eu tenho uma elevação? Onde é que o terreno é mais plano? Onde é que ele é mais acidentado? Como é que é? Como é que se comporta isso, né? Uma coisa que é importantíssima no levantamento altimétrico é a referência de nível. Lembra que a prof falava com vocês, né? Olha, no projeto arquitetônico, a gente tem no terreno original a referência do nível, né? A referência de nível, RN, e a partir dela eu tenho as diferenças de altura, né? Lembra do piso da garagem, que ficava 15 centímetros acima da referência de nível, que era o terreno original, o restante da casa, que ficava 20 centímetros. Então, essa referência de nível é bastante importante também aqui no levantamento topográfico, né? Então, eu defino, né, essa referência localmente, né? Então, eu defino um ponto e a partir daquele ponto eu vou fazer as diferenças de altura em relação à medida daquele ponto que eu tenho como referência, né? Que vamos dizer assim, seria o 00. Ou eu também posso tomar como referência para esse ponto o nível do mar, o nível médio do mar. Aí, por exemplo, quando eu tenho a medição dessa diferença de nível em relação a uma superfície qualquer, então eu defino um ponto na área, e a partir dele eu defino as alturas dos outros pontos, né? Então eu confiro a cada um desses pontos um valor de cota, e aí o nível que a gente tem neste caso é chamado de nível aparente, tá? Então, assim, as cotas, como a gente fala, ela tem como referência um ponto qualquer, uma referência de nível local, tá? E a partir dessa referência que eu tomo como base para mim, eu tenho as diferenças de altura, eu tenho os pontos com cotas atribuídas, né, em relação àquele ponto, né? E aí, esse nível que eu estabeleci é chamado de nível aparente. Agora, a altitude, como a gente está acostumado a ver, qual é a altitude do município de Curitibanos, né? Então, assim, a referência, né, o nível de referência, o ponto de referência que nós temos é a superfície média do mar. Então, assim, a altitude de Curitibanos, 900, se não me engano, 960 metros, né? Então, em relação aqui, essa diferença de altura, essa altitude do município de Curitibanos, ela é medida em relação ao nível do mar lá na praia, né? Então, assim, eu estou aqui em São Paulo, né? Qual é a altitude de São Paulo? Se eu não me engano, é em torno de 500 e poucos metros, né? Em relação a quê? Em relação à superfície média do mar, que é a referência nesse caso. E aí, então, a gente tem o que a gente chama de nível verdadeiro. Então, prestem bem atenção nisso, né? Ó, a referência de nível é um ponto que a gente define que a partir dele eu vou fazer a tomada de altura dos demais pontos que o cercam. Mas essa referência de nível pode ser local
E então, as diferenças de altura que eu meço, os níveis, o nível que eu tenho nesse caso é o aparente, e aí eu atribuo a esses pontos que eu tenho as diferenças de altura cotas. Agora, quando a referência nossa é a altura média, né, a superfície média do mar, então eu tenho a altitude. Então, a diferença de altura em relação lá à cota zero, que a gente chama, né, ou nível zero, que é o mar, certo? Então, a gente está falando de nível verdadeiro. Então, isso é muito importante que a gente saiba, né, o conceito disso. Tá? Normalmente, a gente vai usar o quê? A gente vai usar uma referência de nível local, a gente vai medir as alturas dos diferentes pontos, e a cada um deles nós atribuiremos uma cota, tá? Que a gente vai ver o que que é. Então, aqui é a representação disso que a prof falou, né? Então, no primeiro desenho que vocês estão vendo aqui na parte superior, né? Então, eu tenho, olha, eu tenho o ponto A lá em cima, né? Então, em relação à referência de nível que eu tenho aqui, ao terreno local, então eu tenho o que a gente chama de nível aparente, e aí a diferença de altura, a cota que eu tenho para definir para esse ponto A, né? Ou a altura, ou a medida que eu tenho, é chamada de cota. Então, o ponto A tem uma cota em relação a esse nível aqui, a essa referência que eu tomo como base. Agora, quando a minha referência é lá embaixo, o mar, né, o ponto A passa a ter uma medida, né, um nome de altitude, essa diferença de altura aqui, né, e aí a gente considera aqui o nível verdadeiro, tá? Então, nível aparente, quando eu tenho como referência um ponto qualquer aqui, e aí eu meço a diferença de altura e eu atribuo a esse ponto A uma cota, e quando a minha referência é o nível do mar, então, eu tenho essa medida de altura nova para o ponto A, e aí esta nova atribuição de altura aqui chama-se altitude. O nível aqui que eu considero é o nível verdadeiro. Então, eu tenho aqui, ó, a altimetria, que é essa metodologia que a gente usa na topografia, ela compreende 2 métodos gerais de nivelamento. Um em relação ao nível verdadeiro, como eu falei para vocês, e o outro em relação ao nível aparente. Mas, normalmente, a gente faz sempre com o nível aparente, né? Então, a gente sempre faz aqui a referência com o nível aparente. Eu tenho um ponto, eu quero medir a altura aqui, o desnível, eu zero. Professor? Oi, meu bem. Você pode repetir a explicação de nível aparente e nível verdadeiro? Com certeza. Então, assim, olha, o nível aparente é eu tenho um ponto qualquer, uma referência qualquer no terreno, tá? Então, assim, eu vou dizer, olha, eu vou partir desse ponto aqui que eu defini na minha área, eu vou atribuir para ele a referência zero, vamos dizer, o nível 00, tá? Então, a partir dele, eu vou ter outros pontos de interesse para fazer a medida de altura, né? Então, o que acontece? Eu vou ter pontos mais altos ou mais baixos do que esse ponto em que eu me encontro, certo? Então, eu meço a diferença de altura, né, positiva, acima, negativa, abaixo, em relação a esse, vamos pensar assim, né, a esse ponto que eu defini como referência de nível, e aí, depois, eu vou atribuir as cotas para esses pontos. Então, por exemplo, eu posso dar a cota 100 para esse ponto da referência de nível. Os pontos mais acima terão um valor, né? Os pontos mais abaixo terão outro valor, em relação a esse ponto que eu defini, tá? Então, eu tenho um valor de diferença de altura, e aí, para ele, eu vou atribuir uma cota, né? Que nós vamos ver aqui como é que a gente faz, né? E se eu tenho um ponto mais baixo, eu também tenho essa diferença de nível marcada, estabelecida, e aí eu atribuo uma cota, todas elas fazem referência a esse nível qualquer, a esse ponto qualquer que eu tenho na propriedade, né? No lugar que eu vou fazer o início do meu levantamento. Se esse ponto eu vou considerar essa referência de nível, se eu vou referendar o mar, nível médio do mar, então, assim, todas as medições que eu fizer serão consideradas, né, medição de nível verdadeiro, tá? E aí eu tenho a altura que eu tiver em relação a esse nível de mar, por exemplo, a altura que eu tenho aqui de Curitibanos em relação ao nível do mar. Então, essa altura é chamada de altitude. Então, Curitibano, se eu não me engano, está a 960 metros de altitude em relação ao nível do mar. Mas, por exemplo,
se eu for medir lá no campus, o campus está mais alto do que o centro da cidade aqui de Curitibano. Vocês já perceberam, né? Vocês já perceberam como a gente sabe bastante para vir para o campus? Sim, Então, sim. se eu atribuir um ponto, né, um nível aparente, se eu definir, não, é a partir desse ponto que eu vou fazer as medições. Se eu tiver um ponto, vamos dizer, se eu quiser ler a referência minha lá, ó, eu tenho aqui no campus, né? Se eu quiser ler a diferença de altura em relação ao ponto que eles definem de altitude, né, o ponto que eles definem lá do município, pode ser que eu tenha um valor de altura diferente, né? Então, em relação àquele ponto meu da universidade, né, que a gente sabe que está mais alto, né, até porque a gente percebe, né, quando a gente sai do centro da cidade, você sobe até chegar no campus, né? Então, com certeza, se eu tiver uma referência de nível, né, batida, tomada lá no campus, se eu quisesse medir a diferença de altura em relação ao centro da cidade de Curitibanos, eu teria uma cota, né, mais baixa do que a referência de nível lá no campus. Por quê? Porque eu estou num ponto mais baixo em relação àquele ponto especificamente. Agora, se eu tomo como base o mar, não. Como base o mar, de uma forma geral, o município é considerado todo a uma altitude de 960 metros. Eu acho que é 960, eu não tenho bem certeza. Mas ele é bem alto em relação ao nível do mar. Entendeu agora, filho? É o Paulo que me chamou? Entendi, professor. É o Paulo? Isso. Ah, viu que beleza? Entendeu, filho? Qualquer coisa me chama de volta, tá bom? Tá bom. Queridos, podem me chamar. Eu só não enxergo vocês no chat agora, tá? Aí vocês me chamem com o microfone. Sim? Então, vamos lá. Bom, aí, queridos, ó, nós fizemos o levantamento planimétrico, onde eu tenho medidas de área, onde eu consigo definir contornos. O altimétrico, onde nesta mesma área eu consigo saber como se comporta o relevo. Se ele tem partes mais baixas, se ele tem partes mais altas. Aí, eu parto por um terceiro levantamento. Esse é muito bom. E esse que é a base dos desenhos que nós vamos fazer agora, tá? Esse aqui a gente vai usar bastante. A gente vai fazer o levantamento planialtimétrico. Ele é um estudo composto, né? Ele usa o levantamento planimétrico de áreas e mais o altimétrico do terreno, né? As diferenças de altura que eu tenho do mesmo terreno. E aí, qual é o objetivo dele? Representar o relevo do terreno através das curvas de nível. Acho que vocês já ouviram falar, né? Ah, o pessoal vai fazer curva de nível num terreno tal, vai definir a curva de nível ali e tal. Então, é isso mesmo. Então, eu tenho uma área que eu já tenho um contorno definido, né? Eu já sei quantos hectares eu tenho naquela área, já fiz o levantamento altimétrico, já sei como se comporta o relevo. Agora, então, a partir desses dois levantamentos, eu faço o que a gente chama de plano altimétrico, né? E então eu consigo definir, né, como é que se comporta o terreno nessa área levantada através da composição, da elaboração das curvas de nível. Então, assim, olha, coisas fundamentais que a gente tem que saber, né, para a gente conhecer uma área, para a gente entender o mapa, quando a gente olha assim, o mapa, tem em mãos o mapa, e o mapa normalmente apresenta as curvas de nível, tá? Então, assim, como é que a gente interpreta essas curvas, né? Então, a interpretação do relevo, ele é representado, como eu falei, pelas curvas de nível na planta, que foi levantada pelo planimétrico, e é feita sempre pelas distâncias horizontais que separam essas curvas. Então, assim, o plano altimétrico, ele é uma vista superior, é um retrato tirado por cima, né, daquela planta toda. Então, eu tenho os contornos, eu tenho área, mas eu consigo saber, pelo desenho das curvas de nível, como é que se comporta o relevo daquela área. E aí, assim, as medidas que eu leio de distâncias entre as curvas são distâncias horizontais, e eu consigo fazer essa medição com muita tranquilidade, tá? Então, assim, uma coisa muito importante quando a gente vai fazer a interpretação das curvas de nível é saber, assim, curvas muito afastadas, olha aqui esse primeiro desenho aqui do lado esquerdo. As curvas mais afastadas indicam que a topografia é mais suave,
Estão vendo? Olha, eu tenho a curva 10, eu tenho a curva 11, eu tenho a curva 12, a curva de cota 10 no meu terreno, a curva de cota 11 no meu terreno, a curva de cota 12, certo? Então, assim, entre elas eu tenho uma distância horizontal, tá? E a equidistância vertical, ou seja, a diferença de altura entre elas é de metro, olha. Porque, ó, entre 10 e 11 eu tenho 1 metro em relação à altura, não tem, ó? Olha aqui, ó, 10, aqui, cota 11, aqui, cota 2. Então, se eu fosse enxergar isso na forma de corte, eu viria que, olha, que eu tenho uma equidistância vertical, ou seja, uma diferença de altura entre esse ponto que está nessa linha 10 aqui, esse outro ponto que está na linha 11, esse outro ponto que está na linha 12, a diferença de altura entre eles é de 1 metro. Mas, na horizontal, olhem bem, olha, é grandona a diferença aqui, é um pouquinho menor entre a 11 e a 12, mas, de qualquer forma, o que eu estou vendo aqui de uma forma geral? Essas linhas, elas estão mais espaçadas quando comparadas a essa mesma foto aqui, mas numa outra área. Então, assim, podem ser retratos de uma mesma área, só que em pontos diferentes. Então, neste primeiro ponto aqui, nessa primeira imagem, mais à esquerda, a distância maior, e lógico, as duas imagens têm que estar na mesma escala, né? Senão eu tenho distorção. Mas aí, assim, esse retrato feito numa posição indica um terreno mais, de topografia mais suave, mais plano, né? Ou seja, as distâncias horizontais entre as curvas de nível são maiores do que quando eu olho essa outra foto, esse outro desenho aqui do lado direito. Vejam bem, ó, a cota 10, a cota 11 e a cota 12. Nesse outro momento, olha, as distâncias horizontais são muito menores do que quando eu olho nessa outra foto aqui. Logicamente, numa mesma imagem, né, num mesmo retrato, num mesmo mapa. Esta posição aqui indica um terreno de topografia mais suave, um terreno mais plano, e a proximidade das curvas de nível, olha, então as distâncias horizontais são mais curtinhas, menorzinhas, então indica que sim, uma topografia mais acidentada, um terreno mais inclinado, né? Então, essa é uma coisa importantíssima para a gente começar a interpretar as curvas de nível no terreno. Então, curvas mais afastadas, eu tenho aqui sempre um retrato visto de cima, né? Então, as medidas aqui são medidas horizontais. Então, vocês veem. Fala, meu bem. Essa distância entre o 10, 11 e 12 aí, ela é 1 metro que você vai desenhar em escala, é isso? Na verdade, é 1 metro em relação à altura, mas o que eu estou enxergando aqui é horizontal, Paulo. Então, eu posso ter uma distância maior que 1 metro entre 10 e 11 e entre 11 e 12. Aqui é distância horizontal, tá? Agora, se eu fosse fazer um corte, se eu fosse fazer um perfil disso, aí eu veria as alturas, entende? Eu iria desenhar um perfil disso aqui, tá? Então, nos dois, as diferenças de altura entre as curvas de nível é de 1 metro. Mas as posições das curvas, né? Então, eu tenho uma curva mais espaçada entre 10 e 11 nesse pedaço do que nesse outro pedacinho aqui, ó. Os dois estão feitos numa mesma escala. Então, de repente, aqui, olha, nesse primeiro desenho, a distância horizontal aqui, se eu fosse medir da régua, daria, por exemplo, quase 2 centímetros. Que daí eu teria que fazer, né, as continhas para saber, na escala, quanto seria isso aqui em metros ou quilômetros, enfim. Agora, no mesmo mapa, feito numa mesma escala, só que uma imagem feita de um outro ponto, né, a curva 10 e 11, né, ela mede uma distância horizontal entre elas menor, certo? Então, por exemplo, num pedacinho poderia ser 2 centímetros medidos direto na régua. Nesse outro retratinho aqui, por exemplo, eu teria 0,8 centímetros ou 8 milímetros, tá? Então, eu teria uma medida maior aqui, uma medida menor, tá? E aí eu poderia fazer a transformação disso em relação à escala que eu tivesse a imagem, saberia qual é a distância horizontal entre um e outro. O que eu quero dizer é assim, olha, curvas mais espaçadas, né? Porque eu estou vendo uma visão de cima, então eu tenho um terreno mais plano.
Curvas mais próximas, eu tenho um terreno mais acidentado, mais inclinado. Entendi. Mesmo em se tratando de cotas, né, desenhadas, quando eu falo daí em altura, tanto numa imagem quanto na outra, a diferença de altura das cotas é 1 metro, tá? Mas horizontalmente há uma diferença significativa nesse pedaço em relação a esse outro pedaço, certo? Entendeu, filho? Entendi. Tá? Então, assim, é isso que a gente precisa ter em mente. Quando eu enxergo um levantamento planaltimétrico, quando eu enxergo um mapa com as curvas de nível, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar, bom, tem lugares mais planos, tem lugares mais acidentados, então como é que eu consigo saber isso, né? Exatamente olhando como as curvas de nível se apresentam, né? Então, por exemplo, se eu pegar um mapa, né, de repente, aqui de Curitibanos, provavelmente, né, eu vou enxergar muito mais áreas com terrenos muito mais planos, ou seja, as curvas de nível vão se comportar muito mais espaçadas do que, por exemplo, é que vocês não têm essa memória, né? Mas tem uma região aqui no estado onde os terrenos são bastante acidentados, né? Então, assim, eu morei no oeste muitos anos, então, a região a topografia de Concórdia, a topografia de Ceará, a topografia desses lugares é bastante acidentada, né? Então, assim, é o comportamento dessa segunda figura aqui. Embora eu tenha algumas propriedades onde o terreno é mais plano, mas, no geral, né, os terrenos dessa região que eu tô falando para vocês, dessa região oeste, né, dessa região mais próxima da encosta do Uruguai, né, Concórdia, Ceará também é bastante trabalhado, onde mais? Cordilheira Alta também é bastante acidentado, então algumas regiões ali da região oeste, né, são bastante acidentadas, né. Agora, por exemplo, um outro município que não é tão distante deles, Xanxerê, onde eu morava, a topografia é mais suave de uma forma geral, então tem um comportamento mais parecido com isso. Curitibanos também, tem algumas regiões mais acidentadas, mas, no geral, os terrenos são mais planos, né? Quando a gente sai daqui, quando a gente vai em direção a Frei Rogério, a gente percebe, né, as áreas cultivadas e tal, um terreno relativamente mais plano. Mas tem regiões também nossas aqui, onde o terreno é mais acidentado, tá? Então, o levantamento planaltimétrico é uma foto, né, uma imagem, uma vista de cima da propriedade, onde eu tenho os contornos, onde eu consigo medir área, né, e o relevo, ele vai estar representado através da composição dessas curvas de nível, tá? Onde aqui eu vejo uma vista de cima, então eu consigo fazer medições na horizontal, consigo medir distâncias aqui, e aí, lógico, né, como eu falei para vocês, eu consigo, em escala, definir, olha, quantos metros ou quantos quilômetros isso aqui tem, e quantos metros ou quantos quilômetros essa outra imagem tem, tá? Mas, de novo, frisando, a diferença entre as cotas, né, a diferença de nível entre as cotas é sempre de 1 metro. Ó, eu tenho a cota 10, eu tenho a cota 11, eu tenho a cota 12. Aqui eu tenho, de novo, a cota 10, a cota 11, a cota 12. Como elas são mais juntinhas, eu ainda consigo ver a cota 13, a cota 14, a cota 15 e um pedacinho da cota 16, certo? No mesmo recorte, só que feitos em áreas diferentes, numa mesma planta. Entendido, queridos? Tranquilo? Alguma dúvida mais? Sim, prof, tudo certo. Pode ser? Então tá. Então, eu vou sempre perguntar, porque isso aqui é meio chatinho mesmo, tá? Olha, uma outra coisa bem curiosa que a gente precisa saber o que significa, né? Então, assim, às vezes eu tenho no mapa, eu vejo uma conformação parecida, né, com essa primeira fotinha aqui, e uma outra parecida com essa. As duas parecem falar da mesma coisa. Mas aí nós vamos ter que ver o valor das nossas cotas, né, que sempre está escrito nas curvinhas aqui, ó, tá? Então, assim, as elevações, no caso dessa primeira figura, e as depressões, né, que são bem marcantes em alguns mapas, né, você consegue ver em algumas regiões isso aqui bem claramente. Então, assim, tanto as elevações quanto as depressões,
elas se distinguem graficamente pelo envolvimento das curvas de nível. Então, assim, ó, vocês vão olhar, é muito parecido, né? Essa aqui e essa aqui são muito parecidas. Só que assim, olha, curvas de menor valor envolvendo curvas de maior valor, ó, a curva 1 tem um valor numérico menor do que a curva 2, que tem um valor numérico menor, que a curva 3, que tem um valor numérico menor, que a curva 4, que tem um valor numérico menor que a curva 5. Então, ó, curvas de menor valor envolvendo curvas de maior valor, ó, começa com o numeral 1 e termina com o numeral 5. Então, esta situação evidencia uma elevação naquele ponto do terreno. Então, ó, guardem bem, curvas de menor valor envolvendo curvas de maior valor, ou seja, a curva 1 mais abaixo aqui, envolvendo a curva 2, que envolve a curva 3, que envolve a curva 4, que envolve a curva 5. Identificam no terreno a presença de uma pequena elevação, um morrinho, certo? Agora, o contrário também está presente, olha, curvas de maior valor, curva 4, envolvendo curvas de menor valor, ó, curva 4, envolvendo a curva de menor valor 3, a curva de menor valor 2, a curva de menor valor 1. Então, ó, curvas de maior valor envolvendo curvas de menor valor, estão sempre de fora para dentro, ó, de fora para dentro, o que eu tenho? Uma depressão, um buraquinho no terreno. Então, repetindo, ó, curvas de menor valor, curva 1, curva 2, curva 3, curva 4, curva 5, começando sempre de fora para dentro. Identificam uma elevação. Aqui, curva 4, 3, 2, 1, curvas, sempre começando pelo lado de fora, né? Curvas de maior valor, terminando aqui para dentro em curvas de menor valor, uma depressão, um buraquinho. Então, elas têm uma aparência semelhante, mas aí a gente tem que se ater aos valores das cotas, certo? Para a gente saber o que é uma elevação e o que é uma depressão no terreno. Então, isso é uma coisa bastante importante para nós também. Entendido, queridos? Sim, prof. Sim? Então tá, vamos mais para frente. Aí eu tô explanando um pouco mais, eu tô aumentando um pouco mais a minha visão das coisas, né? Então, assim, olha, eu já sei que eu tenho curvas, quando tenho curvas de menor valor, envolvendo as curvas de maior valor, eu tenho uma elevação, o contrário, eu tenho uma depressão, mas aí eu começo a enxergar o mapa como um todo, né? Então, assim, olha, eu tenho aqui a presença, vocês vão enxergar aqui, olha, a presença de um pequeno córrego no centro dessa imagem, e aí vocês conseguem identificar bem isso, né? Ela tem uma aparência, né, muito significativa, e aí vocês conseguem também enxergar que aqui seria, né, eu teria uma depressão em relação à formação de um rio, à formação de um córrego, pela presença das cotas aqui também. Estão vendo? Olha, então eu tenho cota 10 desse lado e tenho cota 10 desse outro lado também. Aí, olha, eu percebo que ela segue uma linha, se encontra aqui e é a mesma curva. Aí eu tenho aqui, ó, a diferença de altura entre as suas curvas será de 5 metros. Então, a próxima curva ali daqui, ó, eu tenho 15 e eu tenho 15 desse outro lado também. Eu tenho a 20, tenho a 20 desse outro lado também. Então, olha, percebam? Eu vou seguindo a 15 aqui, e aí eu vejo que ela cruza para cá e aparece para cá, tá? Então, assim, isso aqui é uma leitura muito rápida que ajuda vocês a identificarem. Bom, aqui com certeza corre um riozinho, ou tem um córrego, ou ele pode estar seco, mas aqui é o leito de um rio, tá? Eu tenho também, olha, eu tenho essa parte aqui é mais baixa, eu tenho aqui a configuração dos espigões, essas linhas aqui, tá? É o que a gente chama de linha de festo ou divisor de águas, tá? Então, aqui, ó, estão vendo? Os divisores de água, todos caminhando para esse. Então, eu tenho, de um lado do divisor, a parte mais baixa e do outro. Então, aqui, com certeza, é um ponto mais alto. Ó. Aqui, divide águas, na verdade, né? Água para cá, água para lá. A mesma coisa aqui, ó. Água para cá, água para lá, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma aparência, né, de uma depressão, né? E
Aí eu consigo identificar isso aqui olhando realmente a disposição das curvas de nível. Uma coisa que vocês vão perguntar, ué, prof, a curva 20 vai aqui e eu não tenho a correspondente, a 20 vai aqui? Não, sempre tem, queridos. Acontece que isso aqui é só um retrato, um pedacinho, né? Um pedacinho do mapa. Então, com certeza, a curva 20 termina aqui, mas ela tem alguma continuidade para cá que não está nessa foto e que vai unir com essa outra 20 aqui. A 25 é a mesma coisa, ó, ela vem para cá, aí ela acaba aqui? Não, ela com certeza continuaria para encontrar com essa 25 aqui, certo? Então, é assim que é o mapa, não significa que aqui acabou e aqui é outra 25, não, com certeza são as duas 25, né? Elas devem se encontrar em algum lugar, elas não acabam no nada, viu? Então, isso aqui é bem importante também. Uma coisa que é fundamental aqui, né? Às vezes a gente vai, né? Vocês vão se deparar com coisas assim, né? Então, eu vou comprar um sítio, eu vou comprar uma chácara, eu vou comprar uma fazenda, ou minimamente eu vou comprar um lote na cidade, né? Então, assim, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é sempre perguntar para a pessoa, bom, eu quero o mapa do local, mas eu gostaria desse mapa com a orientação do norte, né? Esse norte aqui que tem aqui, ó, tô vendo? Esse norte aqui da bússola, né, para a gente ter noção, né, da orientação solar, inclusive, no meu lote. E o interessante é que esse mapa, esse levantamento, apresente as curvas de nível, tá? Isso para a gente não ser levado no bico, como eu digo, né? Então, assim, às vezes, a pessoa quer vender o terreno para você, quer vender a chácara, o sítio, a fazenda, ou seja lá o que for, né? Vamos pensar num lote na cidade, né, que é aqui um loteamento urbano. Aí, assim, a criatura vem para você e fala assim, bah, mas olha, aqui eu tenho uma avenida, mas aqui eu tenho a avenida principal, então, olha, vamos escolher um lote por aqui e tal. Esse local aqui é bastante valorizado, isso, aquilo, bem localizado. Aí você pega e cai na conta, né? Aí você vai falar assim, ah, mas então, eu acho que eu vou querer esse lote aqui, ó, esse lote 14, 13, eu quero esse lote 12, né? Que tem uma posição solar interessante, né? O norte está para cima, eu tenho uma parte boa aqui pelo leste, tal, não sei o quê. Vou comprar esse lote 12. Mas aí olha a quantidade de curva de nível que passa por esse meu lote, ó. Passa aqui, ó, uma aqui na pontinha, ó, passa uma aqui, passa uma outra aqui, passa um outro pedaço aqui e uma outra na pontinha aqui, tá? Aí eu tenho esses outros lotes aqui desse outro lado, né? Então, mas esse aqui não é tão bom, é mais distante, tá. Mas olha, percebam que os lotes nessa área aqui são lotes que passam, no máximo, uma curva de nível, ou, de repente, ele está no intervalo entre uma curva e outra, entendeu? Então, ele tem muito menos terreno acidentado, terreno mais complicado de você lidar, né, do ponto de vista de construção, né, do que um terreno como esse, uma área mais plana aqui, ó, estão vendo, ó, nessa ponta aqui. Agora, esse miolinho aqui, ó, onde eu tenho a avenida principal, com 2 pistas, uma outra avenida aqui, esse bolinho aqui é interessante, sim, mas para quem quer fazer alguma coisa mais elaborada, né, eu sempre uso um exemplo do meu irmão lá em São Paulo, né, ele comprou um terreno, e aí, assim, o terreno, eu dizia para ele assim, nossa, Lu, é um terreno de 12 por 30 por 30 de profundidade também. Era um terreno bastante desnível. Então, assim, aí vai de como você quer aproveitar esse local, né? Então, assim, se você pensa em construir, por exemplo, um terreno urbano, né? Uma casa onde você queira aproveitar esse desnível para fazer uma área num patamar e uma área mais embaixo, aproveitar alguma coisa assim, um segundo piso um piso mais abaixo do que o piso principal, ótimo. Agora, se você pensa em fazer tudo no mesmo plano, e se você, de repente, pensa em aterrar isso tudo, isso vai ficar muito complicado, né? Então, assim, essas questões de leitura de curva de nível, para nós, é muito importante, né? Então, sempre quando quando alguém me oferece qualquer coisa, eu digo, olha, me veja um mapa dos terrenos, do loteamento, e me veja, eu quero um mapa com orientação, eu quero um mapa com o norte, né, e eu quero um mapa, se possível, com a presença das curvas de nível, para eu saber como é que se comporta esse terreno,
né? Para eu saber se eu não estou comprando gato por lebre. Se eu quero alguma coisa mais trabalhada, se a minha intenção é essa, ótimo. Agora, se eu quero um terreno mais plano para aproveitar de uma outra forma, então é interessante o conhecimento dessa posição das curvas de nível nesses terrenos, tá? Então, para a gente saber direitinho o que a gente está comprando. Então, isso é muito importante. Ó, a equidistância das curvas de nível, né? Então, por exemplo, quando eu vou... Isso aqui é o mais comum, né? Se eu tenho um mapa na escala de 1 para 500, normalmente, a equidistância, né, ou seja, a diferença de altura entre os pontos lidos será de meio metro. Por exemplo, se eu uso uma escala de 1 para 1000, né, a equidistância das curvas, então, por exemplo, num mapa feito de 1 para 1000, seria aquela situação lá que a gente tem cota 10, cota 11, cota 12, onde a equidistância, né, a altura entre as curvas é de 1 metro, tá? A altura, não o comprimento horizontal, tá? Na escala de 1 para 2000, 2 metros. 1 para 10 mil, 10 metros. 1 para 25 mil, 10 metros também. 1 para 50 mil, 25 metros. E assim, né? Assim, todas essas outras maiores escalas aqui, ó. 1 para 100 mil, 50 metros, 1 para 200 mil, 100 metros, tá? Isso diferença de altura nas cotas, a equidistância vertical das curvas, né? Então, o que a gente mais trabalha, né? 1 para 1000, 1 metro entre elas, né? Mas eu posso trabalhar com equidistâncias, por exemplo, fixar o 1000 e trabalhar com uma escala diferente? Posso também, né? Eu posso trabalhar com uma escala de 1 para 500, mas manter essa equidistância, ou seja, a altura das cotas, a diferença de altura entre as cotas, de metro em metro também. Isso não tem problema. Isso aqui é o que a gente tem normal, ó. No mapa que foi feito em 1 para 500, normalmente eu tenho escalas 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, a equidistância vertical entre elas de meio metro. Numa escala de 1 para 1000, 1 metro. Então, eu tenho escala 10, 11, 12, a escala não. Escala 1 para 1000, equidistância vertical de 1 em 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? 90, 91, 92, 93, 94, né? Isso difere em relação à referência de nível que eu tomar, né? Eu posso usar valores menores, né? Ou eu posso partir de 100 e fazer as equidistâncias de 1 em 1 metro em relação a essa referência tomada como 100, tá? Ou como 1, ou como 10, isso aí não tem importância. O que a prof quer explicar aqui é, cada mapa feito numa escala, normalmente, a equidistância, né, a diferença de altura entre as cotas será essa aqui. 1 para 500, meio metro. 1 para 1000, 1 em 1 metro. 1 para 2000, 2 em 2 metros, e assim sucessivamente, tá? Então, é o que a gente tem. Agora, algumas características das curvas de nível que são fundamentais para nós. Olhe bem. Todos os pontos de uma mesma curva de nível têm a mesma elevação ou cota. Então, por exemplo, quando eu traço uma cota 100, por exemplo, né, todos os pontos que fizerem parte daquela curva vão ter cota 100. Não tem como eu unir cota 100 com cota 99, por exemplo, ou cota 10 com cota 11, né? Todos os pontos que são cobertos por essa curva, todos eles terão a mesma elevação ou, consequentemente, a mesma cota. Agora, esse desenho que eu tenho aqui nesse lado é com relação às curvas de nível nunca se cruzarem. Ó, jamais, gente, uma curva de nível 99 vai cruzar com uma curva de nível 100. Porque, assim, ó, o ponto em que elas se cruzassem, qual é a cota dele? Vocês conseguem imaginar? Eu vou escolher? O ponto de encontro vai ter valor 99 ou vai ter valor 100? Então, não existe. Então, duas curvas de nível, elas nunca se cruzam. Por quê? Porque todos os pontos que fazem parte daquela curva, né, seja de 100 ou seja de 99, vão ter a mesma elevação e, consequentemente, a mesma cota. Então, não dá para a gente cruzar um com o outro, porque não existe uma elevação, né, que eu possa escolher, né? Então, assim, elas nunca vão se cruzar, tá? Outra coisa, elas também não se encontram e continuam numa só.
Então, assim, ó, esse outro desenho aqui, a cota 100, ela não só cruzou com a cota 99, como elas continuaram juntas. Gente, isso também não existe, tá? Então, assim, de novo, vou escolher qual elevação para representar essa curva nova. A 100, que representaria a cota 100, ou a 99, que seria a cota 99. Então, ó, elas não se cruzam, elas não se encontram e continuam numa só, tá? E elas, a curva de nível, ela é contínua e termina no ponto de início. É aquilo que a prof falou em relação àquele outro mapinha. Então, assim, não significa que naquele pedaço do mapa eu termino lá com a cota 15, com a cota 20, com a cota 25, e ela termina ali. Não, claro que não, né? Então, elas vão se encontrar em algum lugar, né? Não ali naquele meu retrato de mapa, mas com certeza elas continuam e vão se encontrar em algum lugar. Então, a cota 20, ela não acaba ali. Ela vai continuar, que nem eu mostrei para vocês, e vai se encontrar com a continuação dela em algum outro ponto no mapa. A cota 25 é a mesma coisa, a cota 15 é a mesma coisa. Então, naquele retrato, eu posso não ter todas as cotas, né, encontradas, né? Pode parecer que elas desapareceram. Não, né? Elas sempre vão se encontrar. Ela termina no ponto de início, como eu digo, né? Então, assim, ó, essa imagem aqui, ó, a cota 100 terminou aqui, não, ela vai continuar lá no meu terreno, né? A cota 99 terminou aqui porque eu parei de desenhar, mas com certeza ela continua em algum lugar. A cota 98 a mesma coisa. Então, voltando, ó, características das curvas de nível. Todos os pontos de uma mesma curva de nível têm a mesma elevação ou cota, ou seja, se eu vou traçar a curva, eu vou unir pontos com mesma elevação, pontos com mesma altura, e, consequentemente, que terão o mesmo valor de cota. Duas curvas de nível nunca vão se encontrar, nunca vão se cruzar, porque exatamente como elas expressam diferença de altura, no ponto de encontro, qual é a altura que eu vou definir? Elas também não se encontram e continuam numa só. Porque, de novo, qual é a elevação que eu estaria lendo ali? Né? E outra, ela é contínua, as curvas são contínuas e terminam onde elas iniciam. Então, elas continuam traçadas no mapa, né, indefinidamente, tá? Então, eu posso cortar um pedaço do mapa e dizer, ó, até aqui que vale. Mas as curvas continuam no restante do terreno e elas vão se encontrar em algum lugar, tá? Mas sendo elas curvas de mesmo valor. Curvas de valor diferente não se encontram, não se cruzam, não se tornam uma única. Certo? Entenderam, queridos? Ficou claro para vocês? Sim, prof. Tá? Então tá, essas coisas são importantes depois na hora de fazer o desenho. Senão, aí a gente começa a se confundir. Outra coisa importante aqui, olhem esse mapinha aqui embaixo, tá? Esse mapinha que a prof colocou aqui, né? Então, assim, nos mapas, em geral, eu tenho algumas curvas que aparecem mais, ó, mais fortinhas, ó. Estão vendo essas curvas mais, com um desenho um pouco mais pretinho do que as outras? Então, assim, eu tenho, de acordo com o traçado, eu tenho as curvas mestras, né? Então, todas as curvas múltiplos de 5 ou 10, a gente chama de curvas mestras. Então, aqui, ó, eu tenho a curva 765 e eu tenho a 770, né? 765 e 770, tá? Então, elas são múltiplos de 10 ou 5, né? Ó, a 765 também aqui, a 760 para cá, a 755 para cá, né? Então, ó, vamos lembrar aqui do que a gente tinha falado. Lá para a gente entender esse mapinha, ó. Curvas de menor valor, envolvendo curvas de maior valor, eu tenho uma elevação. Lembra que eu falei para vocês? Então, olha, a curva 765 e a curva 770. Então, a 765, ela é menor do que 770, certo? Então, no caso aqui, ó, esse pedacinho aqui é uma elevaçãozinha. Então, essas que vocês estão vendo, que são mais fraquinhas aqui, elas são chamadas de curvas intermediárias, né? E elas estarão presentes nos mapas, né? E aqui, ó, eu tenho a equidistância entre elas, a equidistância vertical de metro e metro. Então, ó, eu tenho a 765 aqui, que é uma curva mestra,
eu tenho aqui, ó, a 766, a 767, a 768, a 769 e a 770, essa aqui mais fortinha, que é uma mestra, tá? Então, ó, a equidistância entre elas é de 1 metro, tá? E aí eu tenho curvas de menor valor, né? Circundando curvas de maior valor. Então, com certeza, aqui eu tenho o quê? Um morrinho, tá? Aí, assim, olha, vamos lendo o restante do mapa, ó. Eu tenho a 765 e tenho a 760 para cá. Então, aqui, ó, com certeza eu tenho a 764, 763, 762, 761 e a mestra 760. Então, neste ponto aqui, eu tenho o quê? O terreno está baixando. Estão vendo, ó? Agora, vamos olhar. 760, ó. Se eu tenho a 755 nesse ponto, então, de novo, eu continuo baixando, ó. 760 aqui, a mestra, né? 759, 58, 57, 56, 55. Então, olha, se aqui eu tenho uma elevaçãozinha, aqui perto da 770, aqui o terreno está baixando. Eu tenho o terreno, né, ficando mais baixinho para cá. Aqui eu tenho um ponto mais alto e eu estou descendo um morrinho para cá. Mas eu tenho esse outro aqui, ó. Estão vendo? Então, eu tenho a 765 e eu tenho uma 765 aqui também. Mas percebam, olha, com certeza, ó, essa outra que circunda o 765 é a 764, porque a 764 também está aqui, e a 763 está aqui circundando. Então, o que acontece? Aqui também eu tenho um morrinho, menorzinho do que esse, do 770, mas é um morrinho. É um morrinho na altura dessa linha mestra aqui de 765, mas que é um morrinho em relação ao restante da área que caminha nessa direção aqui, na direita, descendo. Estão vendo? Então, olha como é importante a gente entender a composição do mapa e com as curvas de nível, né? E assim, olha, vocês percebam, ó, aqui as distâncias entre as curvas, distância horizontal entre elas, né, que eu enxergo, é maior do que nesse outro cantinho aqui. Então, com certeza, o terreno é mais suave aqui, mais plano, que nesse outro trechinho aqui, onde elas são mais próximas. Estão vendo, ó? Esse pedaço aqui também, ó, é mais plano, mas à medida em que eu vou descendo mais, ó, esse pedaço aqui é mais íngreme. Estão vendo? Porque as distâncias horizontais são mais próximas, tá? Muito embora as cotas, como eu falei para vocês, têm diferenças de altura de metro em metro, mas no desenho aqui, quando eu vejo só as distâncias horizontais, eu consigo perceber onde é mais plano, aqui, ó, plano aqui, aqui, ó, um pouquinho mais plano aqui, de uma forma geral, e nesse outro trechinho, como elas são mais próximas, então as distâncias horizontais são menores, aqui é mais inclinado. Aqui também, olha, um pouquinho mais inclinado, esse trecho um pouco mais plano, né? Então, eu consigo perceber todas esses nuances, esses detalhes, somente com a leitura das curvas de nível, tá? Então, eu tenho a planta, né, o levantamento topográfico, né, o planimétrico, que me deu a área, tenho as diferenças de altura estabelecidas na planta, né, nesse levantamento planimétrico, através do traçado das curvas de nível. Então, eu tenho o levantamento planialtimétrico, onde eu consigo conhecer o meu terreno, né, conhecer o comportamento do meu terreno e definir, olha, aqui eu faço uma coisa, aqui eu planto outra, aqui eu crio isso, aqui eu faço aquilo. Então, eu tenho a tomada de decisão, fica mais fácil quando você conhece a região, simplesmente tendo um levantamento planialtimétrico. Entenderam, queridos? Sim? Posso ir para frente? Vamos lá. E aí, queridos, não poderia deixar de faltar, né? Bom, falo tudo isso e como é que a gente vai fazer o nosso desenho? Como é que nós vamos obter essas curvas de nível? Será que a gente vai conseguir? Claro que sim, né? Então, assim,
Na topografia, a gente faz o levantamento planealtimétrico, existem vários métodos que a gente usa, né? Então, assim, a gente vai usar bastante o levantamento pela quadriculação do terreno, mas tem outros métodos também que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, assim, isso aqui a gente pode fazer lá na topografia, depois eu tenho os dados, que daí eu faço o desenho com vocês. Então, como é que foi feito isso aqui? Né? Eu tinha essa área e eu queria conhecer essa área aqui do ponto de vista, né, de como é qual é o plano altimétrico disso, como é que é, eu tenho os limites da área, eu vou ter as diferenças de altura e vou conseguir traçar as curvas de nível para conhecer a minha área, né, para minha tomada de decisão. Então, como é que foi feito aqui? Eu defini esse alinhamento aqui, tá? Esse alinhamento, estabeleci, coloquei as estaquinhas aqui, ó, coloquei uma estaquinha no ponto M, que eu chamei, né, no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D, no ponto E, no ponto F, no ponto E. Então, a partir desse alinhamento estabelecido, eu coloquei nesses pontos, e qual é a distância horizontal entre esses pontos? Normalmente, a gente faz, aí vai depender do tamanho da área, mas normalmente a gente faz aí que distância horizontal, ou seja, a distância entre um ponto e outro na estaca de 20 metros. Então, aqui, ó, eu tenho entre o ponto M e o ponto A 20 metros, entre o ponto A e o ponto B 20 metros, entre o ponto B e o ponto C 20 metros, entre o ponto C e o ponto D mais 20, em relação ao E mais 20, em relação ao F mais 20, em relação ao N mais 20. Aí, a partir desses pontos estabelecidos, eu vou levantar perpendiculares. Então, eu tenho esses outros aqui, ó, esses outros alinhamentos aqui, perpendiculares a esse ponto E estabelecido. Também faço isso em relação ao ponto A e tenho essa outra perpendicular aqui, né? Então, aqui entre esse alinhamento e esse alinhamento mestre, eu tenho um ângulo de 90 graus. No ponto B, eu faço a mesma coisa, um alinhamento perpendicular ao alinhamento mestre aqui, em relação ao ponto C e em relação ao ponto D. Também vou fazer em relação ao E, ao F e ao N, no caso desta minha propriedade. Bom, aí o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui no alinhamento mestre. Nesse primeiro alinhamento, eu vou aqui em 20 metros, coloco uma estaquinha aqui, tenho o ponto M1. Mais 20 metros, eu coloco a estaquinha aqui, M2. Mais 20 metros, M3. Vou marcar aqui também no alinhamento A. 20 metros aqui, A1. 20 metros aqui, A2. 20 metros aqui, A3. 20 metros aqui, A4. Isso tudo na horizontal, lá no terreno. Medindo nos alinhamentos que eu vou estabelecer. Aqui é a mesma coisa. B1, 20 metros, B2, 20 metros, B3, 20 metros, B4, 20 metros, em relação, né, aos comprimentos horizontais, as medidas horizontais do alinhamento. Repito isso para C, para D, para E, para F e para N. Isso aqui são letras que eu atribuí aleatoriamente. Então, o que eu tenho? Percebe que eu tenho quadradinhos aqui, olha, de 20 por 20 por 20 por 20, ó, 20, 20, 20, 20. Então, eu tenho uma quadriculação do terreno, né? Isso falando em medidas do objeto real, né? Então, as quadrículas medem 20 por 20, tá? Então, feito isso, eu posso partir para fazer a leitura das diferenças de altura dos pontos, tá? Dos pontos que eu já estabeleci aqui na quadriculação. Então, eu posso colocar o meu aparelho, o meu altímetro, né, o meu aparelho aqui, e aí eu vou fazer a leitura, por exemplo, vou fazer a primeira leitura aqui, deste ponto aqui, eu vou ler a distância horizontal do ponto M, né, e eu tenho a diferença de altura deste ponto em relação ao ponto do meu aparelho, ao ponto zerado do meu aparelho. Faço a mesma coisa do ponto A, faço a mesma coisa do ponto M1, faço a mesma coisa de A1, de B2. Aí, eu leio o ponto B, e aí, assim, os demais pontos vão ficando muito distantes e vai perdendo a qualidade da leitura. Então, eu preciso mudar o meu aparelho de local, né? Então, como é que eu faço? Eu vou fazer, lá na topografia, a leitura da diferença de altura do ponto B, tiro o meu aparelho, levo para essa nova estação aqui,
Aí, desse mesmo ponto, eu faço, né, o novo ponto, eu faço a distância e altura em relação ao B. E, então, eu tenho aqui, ó, em relação a essa primeira localização do aparelho, eu tenho o que a gente chama de cota, ou aqui o valor do ponto B, a diferença de altura do ponto B, a gente chama de cota de Vante. Quando eu, Vante é para frente, né? Quando eu mudo o aparelho de lugar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a nova leitura de altura desse ponto B. Então, é o que a gente fala de leitura de ponto de ré. Então, é através dessa leitura de Vante do primeiro lugar onde eu estava com o equipamento, e de ré, desse novo posicionamento do aparelho em relação ao mesmo ponto B, eu tenho a união entre o levantamento. Então, eu vou fazendo assim em toda a área. Então, a partir de cada lugar que eu coloco o aparelho, eu faço as leituras. Bom, não dá mais com segurança eu fazer a leitura dos próximos pontos. Tenho que mudar o equipamento do lugar? Vou mudar, aí eu vou definir um ponto em que eu vou fazer a última leitura de altura, por exemplo, pode ser o ponto D, posso colocar o aparelho aqui, por exemplo, e vou fazer novamente a leitura de D a partir dessa nova localização do meu aparelho. Então, eu tenho as diferenças de altura e as medidas todas aqui planilhadas do levantamento. Então, por exemplo, eu vou ter nesse lado aqui, ó, vocês vão fazer isso aqui em topografia. Eu só estou explicando para vocês, porque assim, se eu for só explicar o desenho, vocês ficam, meu Deus, mas da onde que vem isso daqui? Né? Então, a prof explica as duas coisas para ficar mais claro para vocês e para quando vocês forem fazer aula com o prof Eduardo, vocês vão lembrar dessas coisas que a prof falou para vocês, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá minha estaca no ponto A, né? Então, a esse ponto, eu dei a cota 100, a partir do 100, tá? E aí, eu fiz, do ponto A, eu fiz a primeira leitura, né, de ré dele, que a gente chama, né? Que estava a 3,60 m. Então, como é que vai ser? Aí, a altura do aparelho, eu vou somar a cota atribuída, mais essa leitura que eu tenho. Então, a altura do aparelho, que a gente considera, é 103,60. Aí, eu estou no ponto A e vou ler a altura do ponto M. Então, o ponto M tem uma altura de 3 metros. Qual é a cota dele? Eu vou pegar a altura do aparelho, subtrair essa altura lida e eu acho a cota. Aí, eu vou ler o ponto M1. O ponto M1 está a 2,30 metros em relação ao aparelho. Então, qual é a cota dele? 103,60 menos 2,30, a cota 101,30. Aí, eu vou ler a altura no ponto A1, tudo em relação ao ponto A. O ponto A1 está a 1,80 m do ponto A. Aí, a altura de aparelho, 103,60 menos 1,80, 101,80. Aí, eu vou ler o B1. Então, o B1 está a 90 centímetros em relação ao ponto A, que eu estou com o aparelho, né? Então, ó, ponto A lá, A1, né? O AI é 103,60 cota, menos 0,60, 102,70. Aí, agora, eu vou mudar o aparelho de lugar. Percebam que eu tenho no B aqui uma leitura de ré, eu tinha uma leitura de Vante, né? Ó, aqui, o ponto de mudança e a leitura de ré. Aí, a nova cota do aparelho vai ser o quê? Ó, 103,60, né? Ó, menos o 30, então a cota dessa mudança é 103,30, mais 1 metro, a nova, que é a leitura de ré, né? Essa leitura de Vante, que é o ponto de mudança, no ponto C, essa é a nova leitura feito, né, de ré, então, ó, a de Vante e a de ré. Então, 103,60 menos 30, 130,30. Aí, a leitura de ré, né? 1 metro, então a nova altura de aparelho, 101,30 mais 1 metro, 104,30. Aí eu vou ler a diferença de altura no C1. Ele está a 1,30 m em relação a essa nova posição do aparelho. Então, 104,30 menos 1,30, 103. Aí vou medir a altura do ID2. Está a 1,80 m. Aí a nova altura é 104,30 menos 180, 102,20. E assim eu vou preenchendo a planilha. Vocês entenderam como é?
Querem que explique de novo? Conseguiram entender? Entendi, prof. Entendeu, filho? Então, assim, depois você assiste de novo aqui para ver, ó, as continhas que a prof fez, tá bem? Aí, aqui, ó, daí eu vou ter os pontos estabelecidos com as cotas. Então, eu vou ter assim, ó, eu posso fazer, né, posso determinar, fazer os cálculos para preencher as cotas de valores inteiros graficamente, ou eu posso fazer, e aí eu faço o perfil, ou eu posso fazer por interpolação. Então, ó, eu posso fazer gráfico, tá? Então, eu tenho as cotas aqui, faço um desenho, olha aqui, ó, tem o alinhamento M1 M5, né? Ó, estaca M1 M5, a cota que eu já tinha buscado lá, e aí eu vou desenhar o perfil, ó. Então, eu tenho horizontal, vertical e horizontal. Eu tenho os pontos aqui, as distâncias que eles estão, que eu medi, né? E consigo graficamente definir, olha, o ponto M está a 8 metros, o M1 está tanto, o M2 está tanto, o M3 está tanto. Eu consigo graficamente obter essas medidas aqui, né? Porque eu tenho o levantamento feito anteriormente. Agora, o método por interpolação, então, eu mantenho aquele quadriculado que eu tinha mostrado inicialmente para vocês. Eu tenho cada um dos pontos, então, por exemplo, eu tenho o ponto M, que eu atribuí cota 100. Aí, lá na minha planilha, o M1 tem cota 99,20, o M2 tem 98,40, o M3 tem 97,60, o M4, então eu vou plotando os valores lá da minha planilha na quadrícula, tá? E aí, depois, eu consigo encontrar aqui por onde, determinando, né, em cada um dos alimentos, entre esse ponto M e o ponto M1, entre A e M, entre A e A1, entre A1 e AM, eu consigo saber aonde passam as curvas de nível de cotas inteiras, de valores inteiros. Entenderam? Então, eu consigo traçar aqui, ó, aonde passam as minhas cotas. Eu julgo um pouquinho mais fácil do que perfil. Perfil ajuda, mas na interpolação eu consigo ver mais claramente as curvas e vocês conseguem interpretar melhor como aquele terreno se apresenta, como a gente viu naqueles mapas. Quer ver, ó? Nesses mapas aqui, ó. Tá vendo, ó? Esses mapas aqui. Então, com a interpolação, eu consigo enxergar as curvas e consigo fazer uma interpretação melhor. Isso é uma percepção minha, né? Do que quando você corta perfil, tá? Você consegue enxergar aqui também, né? Mas aí, isso aqui é mais perceptível, você vai ter que ver que escala que você vai usar, essa coisa toda, porque dependendo da escala que você usa, você pode ter uma interpretação diferenciada, né? Agora aqui, eu acho que fica um pouco mais claro, tá? Então, eu vou mostrar muito esse método da interpolação para vocês, e a gente vai desenhar as curvas de nível aqui, tá? Uma outra coisa que é importante vocês saberem, né, é que esse levantamento, ele, né, possibilita que a gente, por exemplo, eu tenho a minha propriedade, eu quero passar uma determinada estrada em algum lugar, né? Então, eu posso, inclusive, definir o perfil daquela estrada e por onde ela vai passar, e aí eu consigo, inclusive, definir, por exemplo, pontos de corte e pontos de aterro. E aí eu consigo definir, inclusive, pela aparência original do terreno, eu, inclusive, consigo ter uma noção bem clara, né, de onde eu tenho aterro, de onde eu tenho corte, inclusive, contabilizar valores de aterro, volumes de terra a ser adicionados ou a ser retirados, tá? Então, isso aqui é muito interessante. Aí seria isso, meninos. Quero saber se vocês têm dúvida desse conteúdo. O que vocês acharam? Oi? Por enquanto, não. Não? Então, assim, olha, o que é importantíssimo a gente saber, né? Então, assim, qual é, a partir de onde que a gente vai, da onde vem os dados que a gente vai usar para fazer esse nosso desenho, né? Então, esse nosso novo desenho, ele é feito, ele é obtido, né? Ele é a representação gráfica, né?
de um levantamento que a gente chama de levantamento planialtimétrico, que tem nele, né, o desenho da área, né, que eu faço no levantamento planimétrico, então eu tenho os contornos, eu consigo contabilizar metros quadrados, quilômetros quadrados de uma determinada área, tá? E aí, com as diferenças de altura medidos na altimetria, no levantamento altimétrico, eu consigo, com estas duas informações, eu consigo compor, né, o levantamento altimétrico, e aí eu consigo desenhar as curvas de nível, como eu mostrei para vocês, né, a partir dessas duas informações, distâncias e diferenças de altura, tá? Então, o plano altimétrico é que dá origem, né, você consegue representar aquela área, dá origem a quê? Ele que tem os dados, as informações que nós vamos usar para compor o nosso desenho, tá? E aí o nosso desenho vai ser o quê? Eu vou ter uma área, né? Tem vários métodos, a gente quadricula, a gente faz por levantamento, dependendo do tipo de área, como ela se apresenta, eu posso usar diferentes tipos de levantamento, né? Mas eu posso usar um método gráfico para essa representação, como eu falei para vocês, então eu posso traçar perfis do alinhamento, então eu tenho o perfil do alinhamento M, então eu tenho o perfil com ponto M, M1, M2, M3, M4, M5, né? Ou eu posso representar toda a área com todos os alinhamentos, né, respeitando aquela quadriculação original, que eu tinha mostrado para vocês, né? Aí eu defino as cotas de todos os pontos, né, daquela quadrícula, e então, a partir dela, é que eu faço, daí, os cálculozinhos, né, para saber onde é que estão passando as curvas de nível de cotas inteiras. Vocês viram que as cotas são quebradas, né? Então, eu tenho a cota 100, eu tenho a 99,4, a 98, a 97, né? Eu tenho cotas de vários valores. Eu quero sempre saber as cotas, normalmente, né? As cotas de valor inteiro, ou muito parecido com isso. Eu vou mostrar para vocês um levantamentozinho que a gente vai trabalhar. Eu não vou trabalhar com vocês hoje. Por quê? Porque eu quero que vocês se atenham bastante a essa parte teórica. Eu quero que vocês olhem de novo, eu quero que vocês peguem o material teórico da prof, tá? Porque eu quero que essa semana vocês não vão fazer tarefa de mapa, de desenho para a prof. Vocês vão fazer um questionário para a prof. Por quê? Porque eu preciso ter certeza de que vocês sabem essa parte da teoria, entenderam, para então, na semana que vem, a gente fazer uso disso para fazer os nossos desenhos, tá bem? Vou mostrar para vocês um exercício que a gente vai fazer na próxima aula, e aí é bem legal. As duas próximas aulas nós vamos trabalhar com isso aqui. Quer ver? Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Se ele já abriu. Aqui. Não, tá aqui. Então, aqui, ó. Eu vou começar a fazer esse exercício com vocês na aula que vem, para a gente poder trabalhar, tá? Então, assim, olha, eu tenho, vamos ler aqui com a prof, o que a prof tem, ó. Então, vocês vão fazer, os dois exercícios, vocês vão fazer para a prof na folha 3, tá? Então, ó, o que a prof vai pedir para vocês na próxima aula? A gente vai trabalhar com isso na próxima aula. Olha, determine os pontos de cota inteira para o terreno da figura abaixo, levantado pelo método da quadripulação, que a prof mostrou para vocês agora, tá? Então, eu tenho o plano altimétrico, tenho todas as informações, e aí eu vou formar essa quadripulação. Vou desenhar essas quadrículas. Interpole e desenhe as curvas de nível, tá? Com equidistância vertical de 1 metro. Então, olhando aqui nesses dados aqui, por exemplo, eu vou ter cota 15, cota 14, cota 13, cota 12, cota 10, por quê? Porque eu vou olhar aqui a carinha dos números que eu tenho nas quadrículas, né? Olha, por exemplo, esse ponto A tem cota 16,4, o ponto B, 14,8, o ponto C, 13,1, o ponto D, 11,4, o ponto E, cota 10. Então, por exemplo, eu sei que entre 16,4 e 14,8, né, tá descendo, né, provavelmente eu tenho a cota 15 passando por algum lugar aqui, né. Entre 14,8 e 13,1, eu tenho a 14 passando em algum ponto aqui.
Agora, entre 13,1 e 11,2, eu tenho provavelmente a cota 13 e a cota 12 também. Agora, entre 11,4 e 10, eu tenho provavelmente a cota 10 e a cota 11, e eu já tenho a cota inteira 10 aqui nesse ponto. Aí eu vou olhando aqui, ó, entre A1 e B1, B1 e C1, C1, D1, D1, E1, tá? Então, eu vou fazendo, encontrando entre os alinhamentos quais as cotas inteiras aqui, e a equidistância vertical é de 1 metro, então por isso que eu estou dizendo que eu vou achar a cota 15, a cota 14, a cota 13, a cota 12. Se eu dissesse que a equidistância vertical seria de 2 metros, então seria a cota, por exemplo, a cota 15, a cota 14, a cota 16, a cota 12, a cota 10, a equidistância vertical de 2 em 2 metros. Se a prof quisesse de meio em meio metro, então, entre 16,4 e 14,8, então eu vou ter a 15, né, a 15,5, a 14, a 16, então eu tenho equidistância de meio em meio metro, tá? Entre 14,8 e 13,1, né, então eu vou ter a 14,5, a 14, né, então, lógico, se eu mexo na equidistância vertical, se eu faço a equidistância menor, eu vou ter entre os intervalos um maior número de curvas, tá? Nessa equidistância vertical de metro em metro, entre 16,4 e 14,8, eu só vou achar uma cota 15. Se vocês tiverem dúvida disso que a prof está falando, por que a prof usa esses valores aqui? Para ficar fácil para vocês olharem na régua. Então, vocês podem pegar na régua e ver lá, né? 16,4 centímetros e 14,8. O que passa de curva inteira, né? De valor inteiro? Vocês vão ver lá que é só 15, né? Entre 14,8 e 13,1, eu passo a 14, né? Entre 13,1 e 11,4, vocês vão olhar lá na régua, né? Eu tenho a 13 e a 12, né? Vocês conseguem enxergar na régua, é mais fácil. A gente vai fazer para todos os alinhamentos na horizontal e depois a gente vai fazendo na vertical, tá? Então, nós vamos achar todos os pontinhos aqui. Aí vocês vão perguntar, prof, mas vai marcar em qualquer lugar? Não. A primeira coisa que a gente vai fazer eu vou fazer essa interpolação, a gente vai achar as cotas, mas eu vou precisar desenhar este quadriculado aqui que vocês estão vendo, a gente vai ter que definir uma escala para desenhar na folha 3. Então, o que a prof vai fazer? A prof vai fazer um exemplo com vocês em sala, tá? Aqui conosco, a gente vai fazer juntos, para depois vocês fazerem o exercício, a outra tarefa para a prof, tá? Então, eu vou fazer com vocês aqui, tá? A mesma coisa eu vou fazer com esse outro levantamento aqui. Então, esse outro levantamento é um levantamento que a gente chama de nivelamento trigonométrico. Ele não é por quadrícula, mas é a conformação da área que eu estou fazendo o levantamento. Aí eu usei um outro tipo de nivelamento, tá? Então, eu tenho, olha, um ponto A, um ponto B, um ponto C, um ponto D e um ponto E. Eu tenho as medidas em metros, né, das distâncias aqui entre os pontos, e eu tenho também, olha, as diferenças de altura entre eles, tá? Então, o ponto A tem cota 37, o ponto B tem cota 28,5, o ponto C, 26,6, o ponto D, o mais baixinho deles todos, 6, e o ponto E intermediário, 17,5, mas ele está mais abaixo do que o ponto A, né? Então, eu tenho essa conformação aqui. Aí eu vou achar, olha, eu vou interpolar os pontos de cota inteira com equidistância vertical de 5 metros. Então, eu vou ter que ver entre A e C, quais as cotas de equidistância vertical de 5 metros eu tenho. Entre A e B, entre E e B, entre E e C, entre C e D, entre D e B, entre D e E, entre A e E. E aí eu vou ter as curvas bonitinhas, depois que eu acho os pontos, eu tenho as curvas passando aqui e eu consigo desenhar. E eu consigo saber como é que se comporta o terreno. Vocês entenderam direitinho o que a prof vai fazer? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, a gente vai fazer a escala para representar a quadrícula.
desenhou, colocou os pontinhos e as cotinhas aqui. Aí eu vou calcular as cotas intermediárias, né, com equidistância vertical de metro em metro. Aí já vou saber em escala quanto vale cada posição aqui, aí eu vou marcar os pontinhos e depois eu venho e uno os pontinhos de menos valor, né, e tenho as curvas de nível desenhadas, tá? Tanto num desenho quanto no outro. O que vocês acharam? Legal? Sim, prof. É gostoso, né, Natália? Eu vou fazer um exercício diferente, né? Eu mostrei esse aqui para vocês, mas eu vou fazer com valores diferentes, né? Mas sempre eu vou usar as cotas que vocês possam olhar na régua, tá? Que vocês fiquem mais fácil para vocês para olhar os valores na régua. Se eu usar a cota 100, 99, 98, fica mais difícil de vocês enxergarem. Então, daí, se vocês tiverem dúvida, é só olhar na régua, vocês conseguem enxergar as cotas que a gente vai precisar marcar, né? Então, ó, hoje eu quero que vocês voltem, assistam isso aqui, ó, a prof já vai tentar baixar agora a aula, tá? Vocês ouçam de novo a aula se vocês tiverem dúvida. Vocês peguem o material teórico que a prof mostrou para vocês em detalhes agora, olhem direitinho, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês chamem a prof, tá? Me chama, que não tem problema nenhum. Aí, assim, só não consigo responder da 1 às 4, que daí eu tenho aula de construções, tá? Mas nos outros horários não tem problema nenhum, tá? Aí, esse questionário só abre amanhã, às 6 horas da tarde. Então, quer dizer, vocês têm todo o período para vocês olharem, reolharem e verem direitinho se vocês têm dúvida. Daí, amanhã, às 6 horas da tarde, vocês já podem acessar, ou mais tarde, né? Vocês já podem acessar o questionário e responder as 10 perguntas para a prof, tá? Mas, de novo, vocês vão ter 24 horas para fazer isso. Lógico, de novo, que vocês, para responder as perguntas, à medida que vocês acessarem o questionário, daí começa a contar o tempo, né? São 10 minutos. Mas vocês têm todo esse tempo ainda para se preparar, para olhar, para tirar dúvida e tudo mais. Prof. E, fala, meu bem. São quantas perguntas? 10. 10? Tá bom. 1 minuto para cada uma. 1 minuto cada uma. Mas assim, ó, é bem tranquilo, viu, Natália? Fique bem sossegada. É assim, eu frisei com vocês todos os pontos, né? Então, assim, se você está participando agora, se você quiser ouvir depois, né? Coloca a prof falando, né? Vai fazer outra coisa e começa a fazer, vai fazer um serviço de casa, né? E aí ouve, fica ouvindo a prof falar, entendeu? Daí ajuda. Oi? Tá bom, então. Isso. Aí você coloca a prof falando lá, que a prof fala. Aí ajuda, né? E daí amanhã, de tardezinha, né? Depois das aulas, depois que vocês estiverem mais tranquilos, aí vocês acessam o questionário, né? E completam o questionário. Mas tem 2 tentativas, viu, Natália? Então, assim, se você fez a primeira, mas acho que não fiz tudo certo. Aí você pode zerar de novo e fazer de novo o questionário, entendeu? Vale a nota mais alta, prof? Vale a nota mais alta. Tá. Uhum. Tá? Então, assim, mas geralmente o pessoal vai bem, entendeu? Porque, assim, não é nenhuma coisa, assim, do outro mundo, né? O questionário, a função dele, eu faço sempre VOF, porque a ideia do questionário é fixação das coisas, né? E não complicar a cabeça de vocês, ficar procurando dificultar. Então, assim, ou tá certo ou tá errado. Então, se vocês assistirem, né? Se vocês assistiram agora, se vocês deram uma lidinha, se vocês tirarem dúvida, amanhã, quando vocês acessarem o questionário, é tranquilíssimo, tá? E aí, na hora, vocês já sabem a nota, entendeu? Já sai a nota, e aí vocês já sabem lá na planilha que nota vai, e aí que valor vai dar proporcional, tá? Vocês estão acompanhando a planilha lá? Vocês já viram as notas acumuladas lá? A dessa semana ainda não tem, né? Mas vocês estão acompanhando? Sim, eu tô. Isso. Lá na média final, vocês já sabem quantos pontos vocês já estão acumulados, tá? Então, olhem lá. Outra coisa, o pessoal está perguntando questão de falta. Se alguma coisa ficou de fora, gente, a prof revisa. Então, assim, não se preocupem, né? Mesmo que ficar alguma coisa,
depois eu olho tudo de novo, aí eu mostro para o Marcelo também, né, para o monitor, a gente revisa essa questão, então, assim, fiquem bem tranquilos, né? Ao final do semestre, a gente vai olhar tudo de novo para ver se ficou qualquer coisinha de fora e a gente revisa para dar a falta final, tá? Então, assim, não se preocupem, né? Eu faço isso o tempo inteiro e os exercícios também a gente cuida, né? Então, eu vejo, o Marcelo olha, daí eu torno a olhar, então, a gente está sempre revisando essas coisas, tá? Para não ficar nada de fora. Então, é isso, queridos. Eu quero saber se vocês têm dúvida da aula de hoje. Eu, por enquanto, não, professora. Não? Então, assim, por favor, se vocês pegarem de novo o material, se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem, tá? Ligue para a prof, manda mensagem, né? E não fiquem chateados, a prof pega e quando começa a conversar com vocês, a prof abre câmera, né? Porque às vezes a gente precisa mostrar, né? Desenho a gente precisa ver. Então, se alguém tiver aqui em Curitibanos, né? E se alguém quiser conversar pessoalmente comigo, eu também estou à disposição, é só a gente marcar, tá? Então, a gente pode ver tanto aqui na minha casa, como a gente pode ir lá para o campus, aí eu faço todos os procedimentos que a gente tem que fazer para estar lá no campus, não tem problema nenhum. Então, fiquem bem sossegadinhos. Ou a gente faz, né, com câmera, e a gente faz, eu mostro para vocês na lousa, a gente faz juntos, ou vocês, se precisarem coisas pessoalmente, podem vir aqui, podem combinar alguma coisa com a prof. O que importa é que vocês precisam entender e precisam saber as coisas, não adianta ficar mais ou menos, tá? Mais ou menos não é o certo. Então, tem que ter segurança. Não, eu aprendi, eu sei como é que faz, tá bem? É assim que a prof quer que aconteça com vocês. Eu não quero que vocês fiquem achando mais ou menos. Ah, tá, eu entendi mais ou menos, tá bom. Entendeu ou não entendeu? E se não entendeu, me chama. Combinado, meninos? Combinado. Combinadíssimo? Então tá. Então a prof é repetitiva às vezes, tá? A prof fala, mas é pelo bem, viu? Não é pelo mal, não. Viu, Natália? É verdade. A Natália me conhece, né, Natália? Sabe que a prof é uma coisa. Fala mais como da cobra. Mas eu me preocupo, sim, com vocês e eu quero que vocês saiam bem, né? Porque não adianta nada, logo mais a gente volta a se encontrar, né? Eu vou me encontrar com vocês em dezembro, né? Virtualmente ou presencialmente, a gente vai voltar a se encontrar, se Deus quiser. Então, eu preciso que vocês saibam todas essas coisas, porque são conhecimentos que a gente vai usar para outras disciplinas também. Certo? Certíssimo. Mais alguma dúvida? Alguma colocação? Todo mundo quietinho? Tá. Se vocês não têm mais dúvidas, queridos, então eu vou encerrar aqui a gravação, tá? E fico à disposição de vocês. Olhem lá, tá? Abre amanhã às 6 e fecha na quinta às 6. Abre dia 18 às 18 horas, tá? Quarta-feira às 18 horas e fecha quinta-feira, dia 19, também às 18 horas, tá certo? Então, vocês vão ter 24 horas para acessar, tá? Mas percebam que se vocês acessarem, vocês terão 10 minutos para fazer o questionário, tá? E pode fazer 2 vezes, tá certo? Tá bom. Então, posso interromper aqui, meus amores? Pode. Pode ser? Então tá. Então, agradeço muito a presença de todos vocês. Tenham todos uma boa semana, tá? Bons estudos. E eu encontro com vocês na próxima terça. Até. Certo? Tchau, tchau. Boa semana. Beijo, queridos. Fiquem com Deus. Tchau.